Senhores, iniciamos nossas gravações com a negociação do índice no dia 16 de março de 2022 e estamos com o nosso relatório de performance mostrando duas operações negativas no dólar e nenhuma operação no índice ainda. Como foi mencionado no vídeo anterior, que vocês podem ter acesso no meu canal, passamos agora a negociar com o índice e verificamos que o dólar continua aqui com as operações. Podemos aumentar um pouquinho, né, para dar uma olhada. E o ativo que eu acompanho lá está aqui à disposição, vai ficar aqui no canto. É um ativo que reflete o mercado americano no Brasil, negociado no Brasil, mas são ações dos Estados Unidos, que é o ativo da Berkshire. Então esse ativo permanece aí, no caso 5 minutos, ele vai ficar sobre o gráfico do dólar, porque a nossa intenção aqui é negociar a partir de agora índice. Nós tivemos 3 stops no dólar, está explicado lá no gráfico do dólar o que aconteceu, o que está acontecendo e qual é o nosso objetivo desse plano. Lembro aos senhores que esse plano está sendo gravado ao vivo para o meu uso, para os meus estudos, para as minhas reações, seguindo as minhas premissas e as minhas intenções e crenças. Não deve ser usado pelos senhores para nenhum tipo de operação em bolsa de valores ou na bolsa BMF Futuros do Brasil, que é o objetivo da negociação do mini índice e mini dólar desse meu estudo. Obrigado. Vamos às negociações no índice. Aqui estou limpando o gráfico para verificar. Aqui tem um indicativo que ele só aparece aos 5 minutos. Eu não sei, eu acho que é pela quantidade de barras, né? Eu não consegui ainda fazer ele aparecer nos outros tempos. Bem, no caso está aí. Esse indicativo esse Averan, o Garuf, ele aqui no MT5 está aparecendo só nos 5 minutos. Então vai ficar assim. Aqui nós estamos usando 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. Nosso objetivo é operar exclusivamente essas 3 telas. Tá? Bem, seguindo a mesma avaliação de operacional que nós fizemos para o dólar, tem que olhar o direcional e a média 72 como o destino do preço. Está aqui 1 minuto, o direcional está acima do 40, são 2 picos já bem definidos aí, em que no pico há mudança de direção, o pico de 40, né? Sempre acima do 40, mas o pico pode se estender até os 60, 70, quando a tendência é fortíssima, maior que 14 barras, porque ele está no 14 aqui. Bem, a tendência que está se mostrando favorável aqui é o direcional positivo. Nesse ponto, é um ponto de reação muito forte. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, é o gap do dia, tá? Nesse caso aqui, verifica que ela ao tocar aqui, ela já rompeu fortemente lá e fez um topo, ou seja, em relação ao fundo, há uma projeção aqui, passou a média, o tanto que ela passou para baixo for 1, ela chegou a passar 4 a 5 vezes acima da média. Então vamos supor que ela passou 100 pontos para cá, ela passou 400 pontos para lá, passou 50, passou 200 para lá. Então essa que é a questão aqui, tá? Nesse ponto houve a divergência se acentuou, o índice mostrou a divergência e ele, até ele se quicado e baixar de 25, a tendência está lá, certo? Então esse aspecto, entrada, manutenção, alavancar, saída parcial e fechamento da operação, é esse movimento aí, ó. Vai, volta e vai, tá? Então a letra N está ali bem definida e os 2 picos estão aqui, ó. Aqui no caso coincidiu porque ela deu uma segunda rompida, né? Bem pequena. Nesse caso aqui, ó, a tendência é negativa, então olha só a distância que está acima da média, olha a distância que veio abaixo da média. Então aqui seria uma relação 1 para 1, certo? Um risco ali, a média chegou a tocar aqui e outro risco aqui. Então essa marcação de
grade do gráfico é aritmética, não tem nada a ver com o garufo. O averando do garufo está ali, aqui não tem nada a ver com o 3D do garufo, tá? Aqui serve só para calibrar o seu olho para as reações simétricas, tanto para lá, tanto para cá, certo? Essa barra que está aqui, ela é referente à operação de ontem, vai ser retirada, essa linha, né? Essa aqui também vai ser retirada, e vamos ficar com esse gráfico de 1 minuto. Quanto mais limpo, menor. Quanto menor quantidade de barra, melhor. O objetivo deles são de 7 a 11 barras, tá? Então vamos ficar com essa quantidade, e esse aqui também de 7 a 11 barras, vamos ficar com essa quantidade, tá? Aqui o Gap fez a abertura gigante da Bollinger Band, né? O Gap está aí, o Gap vai ser vencido, o Gap está sendo aguardado como uma métrica. Bem, aqui nós vamos fazer o de 15 minutos, para vocês verem o conjunto das nossas operações. Vamos tirar esse conjunto para não pôr no gráfico. Aqui são duas médias muito grandes, 220 e 50, tá? Essas duas médias, ela tem um comportamento que eles chamam de cruzamento delas, de cruz da morte. Então tá aqui, ó, a cruz da morte aí, a linha dela, né? Dá para ver claramente que quando ela rompe, nesses 15 minutos, ela segue uma tendência, que aqui no caso foi do dia todo, mesmo retraindo, ela ainda não cruzou. Ah, mas o Gap cruzou. Sim, o Gap cruzou, tá aí, negócio feito, negócio realizado. Lembrando, senhores, o disclaimer da sua corretora e o disclaimer da sua plataforma é muito mais importante do que qualquer vídeo que você assiste no YouTube. Leia esse disclaimer, não utilize as informações do YouTube para justificar as suas operações, opere as suas crenças, o seu conhecimento, e procure um profissional da BNMF, certificado, e uma corretora inscrita na BNMF para fazer os seus negócios. Obrigado. Bem, aqui apareceu um conjunto grande de ordens e uma reversão, já está o kick, está tudo formado aí. Nosso ponto de entrada está ali, aqui está errado, vamos colocar o que nós temos que fazer, que é o correto, que é a nossa métrica 1 para 2. 1 para 3, desculpa. 1 para 3 é a métrica do nosso plano. Essas ordens, nós podemos acompanhá-las, são ordens que estão dizendo que a tendência tomou uma nova figura. Tem operadores que querem entrar vendido mais barato, operadores que já estão comprados na pechincha, ou seja, no preço mais baixo, certo? Então, o que é a nossa indicação? A convergência desses preços e a mudança de direção é a nossa intenção. No caso desse 1 minuto, são 3 barras muito próximas, com variação de pontos muito pequena. Então, ainda tem aqui, ó, a figura muito pequenininha de um diamante formado, ou seja, o mercado está começando a buscar uma nova direção, certo? Qual seja ela a reversão da tendência. Esse diamante aqui, ele não se completou, ele foi lá e formou a letra M. Ah, ele voltou ali, ó. Ah, ele voltou, ele formou um diamante, ó. E aí continua a sequência, certo? Então, o que você chega à conclusão? Que esse diamante aqui não vai predizer o que vai acontecer no futuro, mas ele passa a ser uma referência. Nós temos uma referência já. Interessante seria colocar, vamos inserir 2 objetos ali, para que a gente fique com esse ponto desenhado, já que nós comentamos sobre ele, fique desenhado em pontos de negociação, né? Vamos alterar ele aqui para ponto de negociação, para que a gente veja ele no futuro, assim que essas barras deixarem, esse ponto deixar de aparecer no gráfico com a quantidade pequena de barras, né? Serve de referência para nós? Ainda não. Aqui o fundo está muito pouca oscilação nesse fundo, ou seja, isso aqui tudo é um fundo só, que é esse candle verde. Esse serve de referência para nós. Então vamos colocar ali a nossa objeto de leitura, objeto de estudo. Então nós vamos inserir esse objeto de estudo nas métricas que nós temos praticado, que eu tenho praticado. Então está aí meu objeto de estudo. A norma diz que ele é referência para poucas barras, de 7 a 11 barras. O ponto de entrada dele está sendo superado, certo?
no caso de busca dessa reversão. Então aqui, aquele pequeno diamante não é esse ponto aqui, mas é o candle anterior, tá vendo essa linha? Equivale a esse candle anterior ali, ó, certo? Nós não vamos colocar a linha lá para não ficar poluindo o gráfico. Aqui nós não vamos colocar régua. Se caso venhamos colocar a régua, eliminaremos essas duas linhas, certo? E essas duas linhas ficam no vídeo se você quiser explicação sobre elas, certo? Lembrando, senhores, que essas operações estão sendo gravadas ao vivo para o meu uso pessoal, para o meu estudo de reação frente ao mercado, e serão publicadas imediatamente após a gravação e não devem ser usadas como informações para negociação em bolsa de valores em nenhuma hipótese. Isso não é chamada para negociação, é exclusivamente para meu uso educacional. Obrigado. O preço voltou para o fundo. No momento que eu coloquei aquela ordem, a intenção era que ela ficasse em aberto, porque haveria uma falha. Parece que o preço foi executado por causa da diferença da plataforma, sei lá, alguma coisa nesse sentido da conta demo, por causa da intenção de colocá-la acima do preço, mas imediatamente ela apareceu como executada. Assim que ela deu o ruído, que foi lançada na plataforma, ela apareceu como executada. A minha intenção era colocar acima, mas esse doji aqui pegou muito rápido, talvez por delay, alguma coisa da plataforma, tá? Então a operação está lá, o stop loss dela está aqui no fundo, e eu tinha comentado, e vou comentar agora sobre isso, nesse vídeo, que eu tinha comentado no dólar. O stop que eu tenho usado aqui, nessa relação de 1 para 3, ele serve como uma posição. Assim que você põe a ordem, arrasta ela para uma posição, aonde está o preço, deixa o stop. Se a reversão pegar e ele não fizer novo fundo, o stop já é suficiente para manter a operação no positivo quando o trailing stop for usado o mais curto possível, certo? Então está aí, os nossos níveis de preço estão muito próximos de ser estopado, né? E ele está intentando fazer um novo fundo, certo? Está aí, novo fundo e estopado no índice também. Bem, agora nós estamos no início do leilão. Pode ser que esse posicionamento reflita o inverso do leilão, certo? Então nós temos que aguardar uns 5 minutos pelo menos para ver se vai haver o fade
a falha do fundo ou a continuidade do fundo. Vamos aguardar pelo menos 3 barras. Olha aí, ó, a média que está botando a cabecinha de fora ali, está aqui, ó, né? O preço está vindo nela, certo? Nós já estamos com uma ordem lá. Nós vamos mudar a nossa métrica de visualização dos 5 minutos para esse fundo que já está sendo formado. Vamos deixar aquele lá como referência, porque o preço não saiu fora disso aqui, ou seja, não há necessidade de mudar o ponto, certo? Saiu fora desses 2 pontos, eles estão dentro do ponto, ou seja, há uma clara curva sigmoide nesse sentido de fundo, né? O fundo vem, olha lá, o fundo veio ali, chegou aqui, ele virou para cima, né? O preço estava lá, né? Aqui é fundo, mas lá o preço estava lá em cima, ele veio para cima, imediatamente ele veio para baixo. Então, como esses fundos estão dentro dessa linha de tendência, não preciso mudar aquilo ali. Se um desses fundos aqui estivesse fora da linha de tendência, aí eu passaria para as barras adjacentes. Então eu uso isso no 5, no 15 e no 1 minuto, certo? Não vou colocar aqui no 1 minuto, porque não precisa de uma linha de tendência aqui, o preço está indo nessa direção da média, o preço já está claramente com uma tendência, ela recuperou a tendência de venda, a tendência de venda está aqui mostrada aqui, ela não passou 25, então ela não é indicativo de seguir na tendência, tá? Aqui talvez no outro momento do gráfico sim, aqui, ó, aqui foi indicado que ela veio para baixo a divergência do índice, a tendência de baixo estava lá em cima, né, acima do 25, então a tendência de baixa quicou e ela foi cruzada aqui, ó, o índice e a tendência de baixo. Então esse era o ponto de entrada, olha lá o rompimento lá, certo? Olha lá o pequeno diamantezinho que formou ali, né? E aí o rompimento veio e fez o que ela está fazendo aí. A tendência passou do 25, agora ela passou do 40, segue na tendência. Será que ela tomou um choque nessa média 72 do 1 minuto? Aqui tem a média da banda de Bollinger, que é também 14 período, né? Acho que sim. Banda de Bollinger está lá, não, está a média de 20, né? Não é 14, média de 20. Então, veja bem, aguardar os 5 minutos, já aguardando. Vamos tomar qual decisão? Mudar a nossa entrada? Mudaríamos para o nível 100. Está lá, o nível 100 está ali. O nosso stop estaria abaixo desse preço. Ou seja, se ele vir a fazer novo fundo, seremos topados. Se ele não fizer novo fundo, estaremos na tendência positiva. Tá? Então está aí o motivo de não ter mudado essa base. Se muda para cá, a entrada muda de lugar, onde fica muito mais apertado. Então a quantidade de pontos necessário para estopar, aliás, para alavancar, fica bem mais curto. Então o objetivo é manter um único contrato, porque nós estamos negativos, tanto no dólar quanto na primeira operação do índice. Nós agora temos que ter uma operação que nos dê um resultado positivo. Talvez a mudança da metodologia de trabalho, ou seja, a leitura de que as bolsas de fora estão boas e a bolsa brasileira vai abrir alta, talvez isso aqui seja um posicionamento dos que fazem intraday, né? Em vez de fazer o day trade, ele posicionou num determinado momento aqui, no final do dia, está comprado, certo? E aqui ele está comprando mais, né? No índice, está comprando mais, já que ele está transformando os dólares dele em real. Então ele compra ação e vai comprar índice, porque se as ações subirem e a alavancagem dele em derivativos acompanhar, ele aumenta a rentabilidade das ações dele, certo? Então estamos aguardando aí esse cone, tá vendo? O ponto aqui de virada, essa formação desse cone gigante. Dólar continua em alta, repetindo o que a gente falou dos 4 dias anteriores. Fomos topados uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sem problema. E aí? O problema é que nós estudamos e não conseguimos pegar essa operação, certo? Vimos ela lá em 3 dias anteriores, 4 dias anteriores, não conseguimos pegar essa operação. Então, paciência, beleza? Tá aí o ativo que a gente acompanha, um ativo
de operadores de longo curso, onde eu coloquei a média 50 ali, e as outras médias elas aparecem nos 15 minutos. Aqui nós temos que usar time frame de 15 para ir aparecendo as outras médias. Vamos usar o time frame de 1 hora. Bem, vamos usar o de 1 hora porque nós não temos a barra de 1 hora do Ibovespa. Então aqui nós estamos com 15 para ver só a métrica dele. Ele ainda está refletindo o dia anterior, né? Porque ainda não abriu a Bovespa, tá? Então vamos deixar os 15, o zoom e os 15. Assim que abrir as ações, ele começa a refletir. Bem, aqui a gente estava falando sobre reversão de tendência. Quero voltar a chamar a atenção dos senhores. Essa gravação é exclusivamente pelo meu estudo e minhas reações frente ao mercado. As minhas ideias e meus negócios são responsabilidade exclusiva minha. Não utilize essas informações para suas negociações em bolsa de valores e na BMF. Procure a sua corretora, procure pessoas profissionais responsáveis. Não assista vídeo e faça operação. Procure profissionais habilitados, cadastrados, credenciados pela bolsa e pelas corretoras. Obrigado. Bem, aqui o índice já fez o movimento de vai e volta, a tendência de alta, de baixa, continua acima do 25, ela ainda está indicando que nesse ponto aqui deve-se permanecer na tendência vendida, a barra não foi tocada, a nossa ordem está ali, caso ele pegue a nossa ordem, vai pegar num ponto em que a tendência vai estar abaixo do 40, o índice de tendência abaixo de 40, e a tendência de alta já vai ter tocado o 8, que é o ponto que a gente busca de reversão, tá ali, ó. Um pontinho voltou, aí um ponto tentando de novo, então nós estamos atentos a isso, tá? Bem, já temos o leilão já mais de 10 minutos de leilão, quase 10 minutos de leilão, ou seja, os 5 minutos finais de leilão das ações. Os preços teóricos, tanto do Ibovespa quanto das ações, já devem estar bem consolidados, ou seja, a probabilidade do preço teórico ser exatamente o preço de abertura já aumenta muito. Então, como não houve um deslocamento tão grande nas últimas duas barras, e ele ainda foi um deslocamento de bidirecional, ou seja, foi para cima e veio para baixo, e agora ele está indo para cima, eu acredito que o leilão não está influenciando tanto na reversão dessa tendência. A realização de lucros de venda, ou seja, a compra de ações mais baratas, porque quem está interessado em montar posição que está aqui para isso, né, comprando ações cada vez mais baratas, e olhando esse dólar aqui em 2 dias, 4 dias, né, durante essa semana, transformou essas ações em ações mais baratas ainda em dólar, acreditamos que o índice possa surpreender e vir a romper os valores de hoje, tá? Então temos que ter paciência. A ordem está aí, está no nível 100. Nosso objetivo é 175 para alavancar, então nós estamos ali com 110, 111, 175. Então vamos colocar essa ordem ali e vamos levar ela imediatamente lá para o ponto de alavancagem, né? No caso, uma terceira ordem no nível seguinte: a centro da banda de borda de 20 minutos está aqui, né? Esse é um ponto forte de reversão para esse tempo gráfico. Vamos dar uma olhada? Quando acompanha a queda, chega nela e vai até o topo. Quando está abaixo dela, certo? Segue a tendência de baixo, tá? Aqui tem tendência. Então ela tocou, não passou, certo? Aqui ela está no desvio, né? Nem na média não está. Aqui ela vertical puxou a média totalmente para baixo. Aqui também tocou totalmente para baixo.
Mas quando ela toca a média e a oscilação começa a ser menor, as barras ficam menores, aí há uma diminuição do volume, o preço tende a seguir a média. Tá? Então, ela como refração, ou seja, ela vai acompanhar um pouco dessa, ela não refrata, ela absorve a média. Essa média de 20 da banda de Bollinger é sempre absorvente. Ela pegou a tendência e a tendência sai do outro lado em altíssima velocidade. Pegou a tendência e sai para o outro lado. Quando ela acompanha, certo? Ela tem uma refração, aqui ó, vamos colocar aqui em 2 dias. Quantas vezes ela refratou? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ela passou para o outro lado da banda, então vamos contar 4, né? Aqui ela passou para o outro lado da banda. 6, 7, 8. E aqui é o fim do dia, então não dá para contar. 8 vezes. Em quantas passagens? Aqui tem 9. Mais uma aqui, já bateu, né? 9. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí, 9 contra 12. Então, uma boa matemática, estatística. Bem, então, ou ela vai refratar, ou ela vai passar de uma vez. Isso depende da abertura das ações. Parece que o leilão não está dizendo isso, porque está parado. Desde o leilão, parece que o leilão está dizendo que esse ponto vai ser respeitado. Parece. Vamos lá. Ela chegou. Se o leilão indicasse que seria venda, os preços teóricos estariam menores, esse preço já teria descido. Tá? Aqui, ó, eu não sei, eu não posso falar sobre isso aqui, que eu não tenho conhecimento especial sobre isso, expert, porque quanto tempo demora para esse ativo ser negociado após a abertura da Bovespa, tá? Mas eu vou deixar o de 15 minutos. Por esse gap, ele deve aparecer abaixo aqui. Deve ter um gap aqui também, talvez até abaixo dessa banda de Bollinger. Tá? Ele está abaixo das 50. Aqui é a 20, lá é a 50. Tá? O pontilhado lá é a 50. Nossa ordem está posicionada. Lembramos aos senhores, leiam o disclaimer das suas corretoras, leiam o disclaimer da sua plataforma. Intere-se dessa responsabilidade. Não use meu vídeo para negociação. Esse vídeo não é de chamada para negociação, não é dica de mercado. Eu não sou especialista. Eu estou usando o meu conhecimento para gravar as minhas ações frente ao mercado à vista e consolidar as minhas crenças e meus estudos. Obrigado. Primeiro ponto de retorno da tendência está checado, o segundo ponto está checado e o terceiro ponto está checado. A divergência está virando convergência, a convergência está confirmando a mudança de direção. Então vamos ficar atentos, reduzir o número de barras para a gente ver claramente como isso acontece. Tá? Então está aí a média falada, está aqui o nosso stop loss. E a nossa ordem de entrada está lá, certo? Estamos aguardando. Aqui o nosso relatório de performance mostra as 3 operações em um contrato, todas com o mesmo stop loss, 3 stops seguidos. Essa terceira operação poderia ter ficado de fora, claramente, porque são 2 negativas. No plano de trade fala sobre isso. Tá? Como está positivo, você pode ir até a terceira dentro desse gerenciamento de risco, porque se a segunda fosse alavancada, ela equivaleria a essa terceira. Como nós estamos já no campo positivo no dólar, eu poderia ter alavancado essa operação, ou seja, eu poderia ter operado com 2 e aqui a perda seria maior, então eu perdi só um risco, então nós temos 3 riscos.
Então, se aqui fosse 1 e aqui 2, daria esses mesmos 3, tá? Então tem esse stop and go aí das perdas do financeiro do dia em relação ao plano todo, né? Ainda não chegamos no 10º dia do plano de atividade. Estou positivo, tenho 70 operações, em nenhum dia o plano ficou com drawdown negativo no capital. Porém, tiveram dias negativos nos 2 ativos. Isso eu estou antecipando porque sexta-feira vai ser o 10º dia de negociação e eu vou publicar um vídeo com as métricas do plano. Bem, agora está na iminência de abrir, já abriu o mercado, o preço continua em queda, o dólar revirou aqui, acima dessa média de 72, no tempo de 5 minutos. Aqui, diferente do que eu falei, esse ativo reflete as ações americanas no mercado brasileiro, e então reflete essa variação do dólar. Em vez de fazer um gap de baixa, fez um gap de alta, porque não são ações brasileiras na Bolsa de Nova York, ao contrário, são ações de Nova York na Bolsa brasileira. Então houve uma troca da leitura, né? Já que o preço está subindo, ela vai subir, porque esse aqui é ativo americano na Bolsa brasileira. Se o dólar está ficando mais caro, consequentemente esse preço está mais alto, porque aqui esse valor é em real, né? Em reais, não é irreal, ele é real. Olha lá, o dólar subiu, as ações brasileiras, se estiverem ficando mais barata, é porque está tendo uma divergência entre a Bolsa brasileira e a Bolsa americana em relação à moeda. Pode ser que a expectativa seja de alta na Bolsa brasileira, como está na Bolsa americana, né? Pelo menos as bolsas europeia e asiática estavam todas negociando para cima, né? Com valores positivos. Vamos conferir aqui. Bem, já estamos com 1 minuto de negociação, ou 2 minutos, 3 minutos. Então as ações já estão sendo negociadas. No aplicativo mais comum aí do mercado, continua todo o Oriente positivo. Europa, sendo que o Extremo Oriente já estão todos fechados, né? China, Japão, Coreia. Estão abertos os europeus, e o americano ele está positivo porque são contratos negociados 24 horas, porém a bolsa não está aberta. E a Bovespa ainda está refletindo a cotação de ontem, porque esse aplicativo é em delay. Então vamos aguardar. A gente tinha falado sobre mudança de direção em relação aos diamantes, está aqui já desenhado um pequeno diamante, um número de barras muito grande, que reflete aquele 15 minutos. Tá? Aqui tem mais de 15 barras aqui, nesse minuto aqui. Então se reduzirmos essas barras, para verificar, dá para ver claramente que está bem de lado. 2 barras agudas aqui. Nós não entramos, nós não estamos com operação em andamento. A convergência ela está totalmente consolidada. O índice, que é a diferença entre as convergências, né, entre os direcionais, que é o índice direcional, veio abaixo do 25, ou seja, mostra uma consolidação muito forte. E agora essas ações saem do leilão e entra o varejo em cima da negociação. Aqui tem um suporte, uma resistência. O suporte está em declínio, porém está fazendo uma pequena, como se fosse esbarrando na barra, na média, né? Esbarrando. E vamos ver se vai romper esse fundo ou se vai reverter para uma alta, tá? Vamos aguardando. Nossa ordem está ali, nossa ordem está lá. Essa tendência que leva a essa acumulação de posições pode refletir
continuação da tendência maior, né? E no caso aqui seria na de 15 minutos que a gente teria que verificar. Então houve uma tendência, houve um retorno da tendência, um rompimento. Aí esse gap pode ser fechado e ele se tornar um gap de continuidade, ou seja, ele ia ir para a mínima do dia lá. A mínima do dia está muito longe, né? Nós vamos inserir uma barra aqui, uma linha, para a gente poder saber o valor. Olha lá, está no 570, 108, 570, 110, 770. Então 2.000 pontos, né? Entre o fundo de ontem e o preço atual. Isso dá 2% de mercado, né? Então aqui já é consolidado uma realização, ou seja, quem está operado vendido nesse índice já fez essa realização aqui, que deve corresponder na proporção que a gente negocia. Eu vou fazer aqui para a gente ficar melhor. A proporção que eu negocio aqui de 0 indo até de 0 aqui, ó, indo até 100, tá aí a retração mais comum do mercado, uma realização. Basta saber se esse gap vai ser de continuação, ou seja, se esse preço vai ser testado novamente, ou se essa grande cunha aqui já é realmente a reversão da tendência, tá? Aí no caso seria uma grande cunha nesse sentido aqui, ó. Daria até para fazer como a gente fala, para relaxar nada melhor do que desenhar, né? Então tá aí, relaxa, operador. Então vamos inserir um objeto aqui, que é uma linha de tendência. Aqui é a de baixo, certo? E a de alta seria onde? Topo com topo. Não adianta nem conversar, falar que não sei o que, tá aí, ó. A cunha está desenhada, né? Então, que é o famoso retorno em V, Cruz da Morte está lá, e aqui, sei lá, quando passa para baixo a Cruz da Morte, aqui é a cruz do Born to be Wild, né? Nasceu para ser selvagem. Aí. Muito bem, senhores operadores, a nossa ordem foi executada, é a segunda ordem do dia. Se formos estopados, vamos encerrar nossa atividade. Hoje, quarta-feira, eu tenho outros compromissos aqui no meu home office. É o dia da visita dos meus pais. Datum ad infinitum, ou seja, o dia é marcado infinitamente para a visita deles todas as quarta-feiras. Agradeço a presença de vocês e agradeço a audiência aos vídeos. Inscreva-se e curta o vídeo. Obrigado. As operações estão em andamento. Caso ela se encerre, eu vou encerrar o vídeo imediatamente. Se ela ficar positiva e começar a alavancagem, eu vou acompanhá-la. Eu vou colocar aqui mais 21 minutos de limite de operação gravada ao vivo. E as operações que tiverem em andamento assim ficarão para seus alvos ou seus stops, com os trailing stop editados. Editarei os trailing stop ao final do vídeo. Então, meu compromisso é de mais 20 minutos de gravar os vídeos. Está aí formando ela, pegou, nosso ponto está aqui. Nesse caso, nós não vamos editar o trailing stop para valores menores, tá? O trailing stop será de 250 pontos, porque nós temos alavancagem no caminho, tá? Essa alavancagem vão ficar com esse trailing stop de 250, porque cada vez que uma alavancagem entra, reduz para 220, que é a nossa métrica de 1 para 3. E o nosso alvo de 660 também não será modificado, tá? Assim que o terceiro contrato pegar, nós teremos um alvo de 660 pontos além do terceiro contrato, tá? Que é lá no nível 7, até muito próximo do nível 7, tá? Sobre as linhas verdes que mencionamos, é o diamante, ou seja, aquele pequeno ponto lá, que em determinados operadores e analistas dizem que são magnetos, né? Então houve um magneto, esse magneto está atraindo. Outros operadores falam que são pontos de reversão, outros operadores falam que são vértices de diamante, né? Então tá aí, ó, dá para ver aqui,
o canal está ali, então como eu te disse, assim que pegasse as ordens nós vamos tirar essas linhas. Vocês revisando os vídeos vocês podem ver, estamos retirando porque nós passamos o vértice do diamante, tá? Aqui estão os nossos níveis de satisfação, que já foram explicados também por que eles foram modificados. Esse daqui claramente não foi modificado porque ao colocar a ordem lá, nós vimos que a stop loss básico e esse ponto de média de Bollinger estava sendo aguardado como ponto refratário. Nós até contamos a quantidade de refração e absorção dessa média aqui, tá? Então, nós estávamos nessa expectativa de refração, a refração aconteceu e agora está buscando nossos níveis de negociação. Níveis de negociação, níveis de satisfação. Aqui, se vocês verificarem, o take profit acabou de ser alterado porque a ordem no meio do caminho foi executada, né? E o trailing stop acionou. Ao pegar uma ordem no meio do caminho, que é a 262, ele volta para os 220 pontos. O trailing stop estava 5 pontos maior do que esses 220, tá? Então o que nós temos aqui? Nós já estamos no campo positivo, tá? O trailing stop permanece, ele está editado aqui, ó, em 250 pontos, que é o mesmo trade, né? Então ele está em 250 pontos e permanece. No caso da entrada do terceiro contrato, também vai permanecer, tanto para o stop quanto o stop loss. Aí, nesse caso, nós podemos, na minha leitura de hoje, eu posso encerrar, porque eu não vou fazer outra operação. Então, eu posso encerrar o meu vídeo, deixar eles editados e fazer minhas obrigações que eu comentei, que é o visita dos meus pais hoje no meu home office. Então, assim que essa ordem entrar, volto a falar para vocês, essas operações são exclusivamente para essas gravações são exclusivamente para gravar a minha reação frente ao mercado e as minhas análises no momento que o mercado está acontecendo. São operações simuladas, publicações de gravações ao vivo, imediatamente após a realização do mercado, para não haver dúvida quanto a ser replay de mercado, etc. Muito obrigado e lembre-se que procure um profissional para fazer suas negociações. Opere o que você acredita, não opere o que você vê em vídeos de pessoas que estão publicando sem ter conhecimento, sem ter informação. Chamo a atenção novamente. São gravações para os meus estudos. Agradeço a sua atenção. Bem, aí está uma pequena retração nessa barra que está se formando aí, dos 15, né? Agora nós estamos com... Acabou de abrir uma nova barra, ela abriu vermelha. Vamos colocar ela aqui em destaque. Quanto menos barra, melhor, né? Então ela está abrindo vermelha. Nosso stop loss está aqui. Em 90 pontos. Essa operação nos deixaria positivo, porém no dia, né, no nosso plano de trade, não vai comprometer o nosso
drawdown, nem nossas operações. E o compromisso que eu fiz foi de assim que fosse alavancado eu sairia, ou sairia daqui 15 minutos, na próxima barra, né? Independente de ser executado ou não, caso eu encerre por causa desse meu compromisso, eu vou retirar essa operação, deixar só que está em andamento, caso ela não pegue aqui. Aí eu reduzo o risco de aumentar o loss. Nesse caso aqui seria uma redução por causa que ao ficar fora do mercado não deixaria a ordem aberta. O trade extra de ontem, tá nos vídeos, ele refletiu exatamente uma situação semelhante a essa. Era um ponto de entrada numa retração e um ponto de saída numa máxima do dia. A bandeira foi defraudada, o resultado foi muito positivo e eu não estava nem na entrada nem na saída. Mas eu gravei sobre ele, o trade extra, né? E toda vez que acontece alguma estopagem e o mercado anda muito forte, eu gravo a nona barra, que seria a nona hora, né? O mercado tem 8 horas, na nona hora teria a nona barra, ou seja, aquele trade teria dado certo, ele deu certo, até onde que ele foi? Aqui está a situação que eu mencionei para vocês. Caso sejamos estopados nessa retração, porque a média está aqui, arrastar isso aqui para cá pode permitir que esse fundo seja maior e a gente continue como essa média. Nós não estamos tradando média, nós não estamos tradando banda de bora, nós estamos tradando um plano de trade em que essa quantidade de pontos e alavancagem que eles nos permitem dentro do gerenciamento de risco, esse fator 1 para 3 torna-se mais importante do que qualquer operação. Então, se essa operação estopar aqui, beleza, paciência. Duas virtudes muito importantes para o homem: beleza e paciência. Bem, tem mais 12 minutos de vídeo, como eu falei para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. Vamos colocar ele aqui em destaque e fazer aquelas comentários sobre os níveis de negociação direcionais, né? E fazer o comentário sobre as escalas de negociações. Eu estou adotando o critério de 7 a 11 barras, certo? Porque você tem que avaliar por no máximo 5, 10, 15 minutos e operar por mais 45 minutos. Aí seriam só 4 barras de 15 minutos. Como a gente opera e analisa de 1 a 5, então 7 barras dá 35, que seria os 2 pontos, 2 barras de 15, né? Então está aqui 2 barras de 15. Analisei uma, operei a outra. Não operei no sentido de reversão, porque acreditava nesse movimento, no fechamento do gap, e operei as barras seguintes. Fui estopado, porque o meu plano só permite eu ter 5 pontos. Fui estopado, e quando houve o rompimento, eu não aumentei o meu stop, porque eu já tinha 2 operações negativas. Se eu tivesse uma negativa, eu poderia aumentar o meu stop para 11 pontos, certo? Então essa entrada, provavelmente, ela teria dado um resultado positivo. Falar, mas por que você não fez isso? Porque tem premissas, tem gerenciamento, não tem loucuras, certo? O único que tem loucura, você sabe quem é. Então aqui, ó, ele seria no 56, né, o ponto negociável. E aqui, ó, ele seria no... Aqui já está no ponto negociável, 47, né, que é o fundo da barra, tá? Então, nessa barra que ela foi... nós fomos estopados nessas 2 barras em seguida, certo? Nós entramos na compra buscando a alta, né? Essa leitura aqui, ela foi feita nesse dólar aqui, naquele vídeo anterior, tá perfeita. Só o stop loss que não está de acordo com a leitura, porque ele está com uma outra situação. E essa outra situação tem que achar ela no mercado. Aqui eu vou achar, uma hora eu vou achar, uma hora você vai achar. Tem as operações que a gente acha, certo?
Então, depois no relatório de performance vocês vão ver as operações que a gente acha. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, né? A sigmoide está desenhada, 2 fundos, régua nele. Régua nesse fundo, régua nesse fundo. Tá. Os níveis de satisfação mudaram? Sim, nós podemos levar esse gain para cá. Nós queremos mais alavancagem, aqui está o ponto, certo? Por essa satisfação. Não vou fazer essa operação por causa do meu horário, certo? Como eu disse, assim que pegasse a terceira ordem, eu estaria fora, e não vou editar o trailing stop, porque eu editei só a saída, tá lá a saída, nessa régua. Então não vou reeditar esse trailing stop, ele vai ser 225 pontos, e lá ele vai ser um alvo maior do que o 660, tá? Ele vai ser um alvo de 1.257 pontos, ou seja, o dobro. Como nós estamos com 3 contratos, nada mais justo do que ser o dobro. Trailing stop em andamento, foi acionado o trailing stop. O nosso trade acabou de entrar no break-even. Muito obrigado a vocês. Vou encerrar a minha operação de vídeo antes do prazo esperado. Hoje terei nona barra, porque eu tenho visita no meu home office. Obrigado, bom trades a todos. Logo em seguida publicarei e volto a lembrar. Não são chamadas para negociação, são somente negociações para os meus estudos. Não utilize nenhum dos meus vídeos, nenhuma das minhas entradas, nenhuma das minhas operações para negociação. Seja responsável com as suas negociações, procure profissionais credenciados, não utilize informações que vocês pegam na internet. Obrigado a todos, bom dia.